No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma grande tendência para 2020, os podcasts. E para isso, a gente trouxe aqui para vocês várias dicas para te ajudar a criar o seu próprio podcast. Quer aprender? Vem cá então. Hoje é dia de Fala Que Eu Te Escuto. Hoje é dia de rir sozinho no ônibus. Hoje é dia de contar histórias. E para isso, eu trouxe aqui a Paula. Paula é redatora do time de branding aqui da Hotmart, mas ela não é só uma redatora. A Paula é podcaster. E é por isso que eu trouxe ela aqui hoje, porque hoje nós vamos falar sobre podcast. Se vocês estão acompanhando o programa, alguns programas atrás, eu sentei aqui com a Carol e a gente conversou sobre tendências de marketing. E uma das grandes tendências de marketing para 2020, e não só para 2020, já é uma tendência agora também, são os podcasts. E por que os podcasts, Paulo? Por que tá todo mundo aí? Eu quero fazer podcast, vamos fazer podcast é legal. Todo ano que começa, o pessoal fala que esse ano vai ser o ano do podcast. E 2019, de fato, foi o melhor ano do podcast até hoje, assim. E virou uma febre. Eu acho que é uma mídia que é fácil de fazer, é legal de fazer, qualquer um pode fazer. Com microfone, com celular, você consegue gravar um podcast, ele é acessível. Você não precisa de uma câmera, você não precisa de um computador ótimo para editar, você consegue gravar o que você fala ali na hora mesmo no celular, já subir. E assim, todo mundo tá na rua, tá no ônibus e todo mundo tá lá com fone de ouvido escutando também, né? É uma mídia muito acessível. Sim. E também é o tipo de conteúdo que dá pra você reaproveitar conteúdos que você já teve, né? Sim. Uma coisa que a gente fala muito, principalmente pro empreendedor que trabalha sozinho, é na dificuldade de ficar criando sempre conteúdos novos. Então, esse reaproveitamento é muito interessante. Sim. Você pode ter um blog, um post no blog que vira um podcast, que vira um vídeo, que vira várias outras coisas. O podcast ele é um ótimo complemento, né, de aprendizado, ele é um ótimo complemento do que você quer passar. Porque assim, você pode começar um assunto no post do blog, e aí você quer ensinar mais coisas, você pede o pessoal lá para baixar, porque assim, querendo ou não, ônibus é um lugar difícil de você consumir um conteúdo de vídeo, um conteúdo até de leitura mesmo, porque como é que a gente tira o celular? Passa mal, né? Pois é, mas no fone ali de ouvido é super de boa, então você pode continuar super um assunto que você começou no blog, ou numa aula, por exemplo, num podcast. Tá, Paula, mas a gente tá aqui, podcast pra cá, pra lá. O que de fato é um podcast? Eu tava explicando isso pro meu pai ontem. Eu tinha que editar um podcast, fiquei até 1h da manhã editando, e aí ele falou assim, mas o que é um podcast? A maneira mais fácil de explicar que eu achei podcast é um programa de rádio feito por nós, comuns, que você pode escutar no seu celular através de um aplicativo, que existem vários aplicativos onde você pode baixar os episódios e seguir o podcast que você gosta. E é basicamente um bom programa de rádio, né? Sim. Com minutos variados. Então tem podcast que eu escuto que tem 20 minutos, tem alguns que tem 2h30 de conteúdo e eu escuto tudo. E a parte do acessível tá aí dentro do o que é podcast mesmo, porque você tem aplicativo no seu celular que você baixa e aí você dá o playzinho lá e você consegue escutar aquele programa de rádio a hora que você quiser. Essa acho que a maior diferença, assim, né? Você dá play a hora que você quiser, você pausar a hora que você quiser e continuar quando você tiver um tempo. Isso é ótimo. E existem vários tipos de podcast, né? A gente tem podcast de pessoas contando histórias, podcast de pessoas sozinhas falando sobre assuntos diversos, podcast de entrevista, que é esse que é o mais parecido com o programa de rádio, que é o que a gente está um pouco mais acostumado. Podcast de notícia, para contar alguma notícia. Tem até podcast agora que tem é parecido com documentário, você já escutou? Podcast documentário. Que ele faz tipo uma narração que parece uma historinha, tipo um Discovery Channel. É bem legal também. E aí é muito interessante, se você tá pensando em fazer esse tipo de podcast, estudar muito sobre storytelling, né? A gente vai colocar com certeza um cardzinho aqui, ó, sobre um vídeo nosso que a gente tem sobre storytelling, para vocês acessarem também. Então tá bom, Paula, agora que a gente já falou pro pessoal o que é podcast, vários tipos de podcast que a gente consegue fazer, tá na hora da mão na massa, né? Porque acho que tá todo mundo aqui querendo o quê? Aprender, né? Surfar nessa tendência aí que vai começar 2020 já fazendo uma coisa nova. Então, pra quem tá começando agora, qual é a primeira dica que você daria pra fazer um podcast? A primeira coisa é o assunto. Você tem que saber do que você quer falar e do que vai ser tratado. É basicamente assim, o que você gosta de falar?
Se você é um produtor e você tem algum produto na Hotmart, por exemplo, e é interessante você falar do seu produto, primeiro você já está fazendo o seu produto porque você sabe sobre ele. Então isso já é ótimo. Pega o assunto e primeiro você tem que ter um nome também, né? Muito tem importante, né? Dar um nome pro seu do projeto, porque acaba que vira um projeto, você vai agregando coisas ali no podcast, pode ser blog também depois, rede social. Mas primeiro dá um nome, escolhe um assunto e nesse assunto você vai decupar como que você vai tratar esse assunto. Vai ser só você sozinho? Vai ser você e uma outra pessoa? Quanto tempo mais ou menos você quer falar? E isso tem muito a ver com o público também que você quer atingir. Sim, a gente sempre fala que todas as vezes sobre estudo de persona. A gente continua insistindo nesse tema porque se você não conhece seu público, você não vai conseguir criar um conteúdo que vai engajar, né? Isso. Não adianta você fazer um podcast de 2 horas para um público que ficaria ali no máximo 10, 15 minutos. Do mesmo jeito que se você fizer podcasts muito pequenos para um público que quer aprender mais, também não vai ser interessante. Então, conhecer a sua persona é fundamental. Não, isso é essencial. Você sabendo para quem você vai falar, você sabe como você vai falar e quanto tempo você tem aí de programa. E aí, o que acontece? Você já sabe a pauta, você já sabe para quem vai falar. E aí você começa a programar como que você vai falar. Vai ter uma outra pessoa? Você vai falar sozinho? Se for sozinho, é interessante às vezes que seja um tempo mais curto. Porque assim, é menos dinâmico. Sim. E aí não fica parecendo sempre um aulão, sabe? A não ser que você esteja contando alguma história, seja mais baseado em storytelling, aí é legal transformar um pouco seu conteúdo em história, porque aí as pessoas engajam mais daquela forma. E sempre fazer uma pautinha. Eu já ia perguntar sobre isso agora. Principalmente se você tá sozinho, é muito interessante você ter um roteiro, né? Isso. Pra você não conseguir perder nada. No caso aqui, esse programa, claramente a gente não tem um roteiro. É só 2 pessoas falando sobre aquilo que elas bem entenderem. E Abramo, volta, se vocês quiserem o Abramo de volta, coloca aí hashtag Abramo, hashtag Cleiton, mas queria dizer que eles estão sempre viajando. Inclusive, se vocês encontrarem Abramo ou Cleiton, qualquer lugar aí do país, fala com eles que eles estão precisando voltar, tá? Mas pauta. Sempre façam pautas. Quando eu vou gravar meu podcast, eu normalmente faço assim, coloco uma sinopse do que vai ser falado, que é a introdução, tipo assim, hoje nós vamos falar sobre isso, vocês vão entender que, vamos pôr que o assunto é vendas internacionais. Hoje nós vamos falar sobre vendas internacionais, nós vamos te dar dicas de como que você pode tratar o seu público internacional, o tipo de conteúdo que eles gostam, o que você pode colocar nas redes sociais. E aí depois você realmente começa o assunto. E aí eu abro um documento, no caso eu Google. No caso eu uso o Google Docs e faço literalmente lá no Google Docs o que eu vou falar, sinopsezinha. Que é uma introdução, né? É um desenvolvimento. Então, às vezes, eu quero pegar algum dado, por exemplo, algum dado até mesmo do assunto, mas se você for um produtor, um dado do seu curso ou das personas, para você usar no meio do podcast. Tem a edição do podcast que depois você pode cortar tudo, porque às vezes assim, esqueci de uma coisa, vou pesquisar aqui e não está na minha pauta. Mas é bom ter em pauta, porque aí na hora da edição fica mais fácil também. Então, a dica número 1 virou uma dica 2, 3, 4. Virou uma dica enorme, mas o principal é isso, né? Então, vamos só pra gente retomar. Definir o assunto que a gente vai falar, conhecer bem a persona. Sim. E fazer uma pauta pra você não perder nada. Então, já foi 3 dicas em 1. A 4ª dica, então, já que a gente já falou sobre 3 coisas diferentes. Eu trabalho muito com blog, Paula, e no blog a gente faz muito calendário editorial. Por que a gente faz o calendário editorial? Pra gente saber do que a gente já falou, do que a gente ainda vai falar e pra gente ter um controle, pra não ficar aquela coisa meio perdida, assim. Fiz um texto hoje, vou fazer outro daqui 10 dias, vou fazer outro depois 3 dias depois, pra podcast. É importante fazer calendário editorial também? Sempre. Tem 2 coisas de pauta, assim, que é importante ver. Por exemplo, uma que a gente chama de pauta fria, que são as pautas que elas poderiam entrar em qualquer data. Mas tem as pautas quentes que, por exemplo, você quer falar de Black Friday. Tem um momento especial do ano que é para falar de Black Friday. Então você precisa se programar com essa pauta para ela poder entrar. Teve um evento do podcast em São Paulo, que foi do Spotify,
que eles falaram muito em fazer por temporada também podcast, que é legal. Então, por exemplo, eu tenho podcast de série, filme, e a gente vai começar a pautar ele por trimestre. E aí, cada trimestre a gente vai ter um tema e nós vamos tratar filmes e séries daquele tema. Então, por exemplo, os 3 primeiros meses de 2020, a gente provavelmente vai fazer sobre Guilty Pleasure, que são aqueles filmes, aquelas séries que é tipo, é ruim, mas a gente ama assistir, sabe? Acho que o pessoal vai querer saber qual que é o seu podcast. Ele chama Mas Tem Online, que é basicamente, ele tem só 25 minutos no máximo, que a ideia dele é ser bem rápido para você escutar semanalmente. Ele sai toda quinta. E aí, em janeiro, a gente começa essa pauta do Mais Tem Online, que é uma pauta fria, mas também o que a gente pensou? Em janeiro, assim, em fevereiro, em dezembro, sai muito filme nos Estados Unidos que está relacionado a férias. Então tem muito filme de comédia, de romance, que é ruim. É bem. Mas a gente ama. A gente ama essas coisas. E terminando 3 meses, a gente termina uma temporada. Isso tem dado muito certo no âmbito do podcast, assim, que é fazer por temporada. É um jeito de fazer também. E é sempre bom ter pauta fria por causa disso, que assim, quando você tem uma brecha ali no podcast, você não sabe o que coloca, você tem sempre aquela pautinha separada e até mesmo gravada. Às vezes eu gravo assim, eu tenho 2 episódios lá gravados, já gravei 2 meses, e quando eu não consigo assistir um filme, uma série, eu vou e encaixo eles ali. Então assim, é sempre bom. E, como eu já disse, ficar de olho em data comemorativa, porque isso faz diferença e dá pra você puxar uns temas bem legais, assim, tipo Halloween, sabe? Quinta dica, a gente já preparou, fez todo o planejamento sobre o que vai falar, já criou o calendário editorial, agora tá na hora de a gente falar um pouquinho da parte mais técnica, né, Paula? Precisa ter um microfone bom pra gravar. Afinal de contas, é podcast, a pessoa vai só te ouvir. Então, o mínimo que você precisa ter é uma boa qualidade de som. Sim, dá pra gravar até com o microfone do celular, mas tem que tomar vários cuidados. O microfone tem que ser bom, então tem que ser um fone melhor para você captar sua voz mais de perto, porque normalmente fone de microfone de celular, de fone de ouvido na verdade, né, ele capta o entorno também. Então você precisa estar num ambiente mais quieto. Normalmente, se você está no escritório, na sua casa, assim, mas à noite é legal porque tem menos barulho, menos carro. Longe de janelas, né? Pois porque longe de janelas. Evitar o barulho que vem de fora também. E se quiser investir, a gente tem esses microfonezinhos, né? Que são Esse microfone ótimos. de lapela não é um microfone muito caro, dá Sim. pra você investir nele. É claro que você pode investir em outros equipamentos também. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um post que a gente tem lá no blog sobre microfones, caso vocês queiram entender um pouquinho mais. Mas dá pra fazer com qualquer microfone, desde que o áudio fique muito claro. Porque o principal é a sua voz. Isso. E assim, sempre faça testes antes. Você tem um microfone aí, você acha que dá pra gravar com ele? Faz um teste antes. Tem os programinhas pra você gravar podcast também. Um é até grátis, que chama Audacity. Você vai lá, conecta o microfone, dá o play e grava, depois você dá o play lá e escuta pra ver como é que ficou. E aí você consegue enxergar o ruído, enxergar literalmente. Porque você vê as ondas sonoras lá e quando tem muito ruído, ela atinge uma faixa que você fala assim, estourou. Então você volta, grava de novo e vai fazendo esses testes no começo. Ótimo. 7ª dica, eu acho que tá no 7, já perdi as contas, se não for o 7, vamos falar. Eu acho que era o 6. 6 ou 7. Edição. Então chegou a hora de editar. Essa é a hora temida, né, Paula? Tem gente que não sabe editar. Eu nunca editei, o que eu vou fazer? Eu preciso contratar alguém, vou gastar dinheiro com isso. Pergunta que não quer calar. É difícil editar um podcast? Não, é muito mais fácil que vídeo, inclusive. Eu aprendi assim bem rápido a editar. Nesse programinha mesmo, grátis, que se chama Audacity, você consegue editar ele tranquilamente. Você baixa o programa, depois você vai no áudio e já começa... Você vai literalmente ter que picar o áudio. Tem vários programas, alguns pagos, outros de graça, mas todos o resultado de alguns é melhor, mas no geral é o mesmo, assim. Você consegue editar até em programa de vídeo, que aí é um pouco mais difícil. Mas a edição com alguns tutoriais no YouTube, procura tutorial que eu acho, pelo menos por experiência própria, numa sentada você consegue aprender. Diquinha rápida de edição de podcast. Eu escuto muito podcast. E dependendo do podcast pode ficar muito cansativo. Então a gente sempre vê que as pessoas colocam uma musiquinha aqui, alguma coisa que combina ou não. Tem que tomar muito cuidado com as músicas que você for escolher para colocar no seu podcast. Por quê?
direitos autorais, né? Ninguém quer ser Sim. banido aí por estar utilizando uma música que não tem direitos autorais. O próprio YouTube, ele tem faixas de graça. Eu não lembro, depois eu te mando o caminho, você coloca aqui embaixo. É o próprio YouTube, ele te dá umas musiquinhas que você já pode usar, pra você não precisar comprar a música. Porque, por exemplo, você colocar uma música do Sandy Júnior, eles vão te processar. Você precisa pagar por esses direitos Não autorais. pode, não pode. Não pode, não. Não pode. Mas o YouTube dá, e tem alguns outros sites que normalmente dão também. É só você dar um Google que você consegue achar. E referências. Escute muito podcast para você ver como é que eles editam e como é que eles encaixam essa música. E eu não sei se é a próxima dica, mas o volume da música também é importante. Pode ser uma dica, sim, volume da música. Porque, por exemplo, a maioria dos podcasts a pessoa fala e no fundo fica uma música baixinha. Então, assim, se você tá falando, por exemplo, se o assunto é academia, o tema é como melhorar seu desempenho na academia. E aí, no fundo, pode ser uma música mais energética, porque você está falando de academia. Mas se você está falando, por exemplo, algo mais voltado para psicologia, tipo depressão, você coloca uma música energética? Não vai fazer muito sentido, Não faz sentido. Né? Então, assim, escuta muito podcast para você saber qual música você vai escolher, estilo de música e o volume também, porque é tudo no teste. Você coloca ali e vai testando para ver como é que funciona e a melhor maneira de colocar. E mais uma dica em relação ao que você vai escolher como música tema é exatamente a vírgula sonora, porque acaba que com o tempo a gente escuta algumas introduções de podcast, você já sabe qual podcast que é. Sim. Não precisa nem te falar o nome. Mas só para o pessoal entender, o que é essa vírgula sonora? É quando um podcast, normalmente é nos mais longos, ou então quando você vai mudar de um assunto dentro do podcast. Se o podcast tem 1 hora, aí às vezes você precisa dar um respiro. É literalmente um respiro no podcast. Aí o que você faz? Você dá um corte no áudio, bota uma musiquinha ou bota alguma brincadeirinha só pra pessoa dar aquele respiro. Você tá falando meia hora no ouvido da pessoa. Fica cansativo. Fica cansativo. Aí você dá um respiro ali pra depois voltar. Então, assim, tem muito podcast que você escuta e às vezes você escuta essa vírgula sonora ou então a abertura mesmo do programa, você já sabe do que você tá falando. Você já lembra da voz da pessoa, já fala assim, esse é o podcast tal, essa é a fulana do podcast tal. Então isso é muito legal também, você pegar as características de como vai ser seu podcast. E pra finalizar, então, agora que a gente já tem o podcast todo gravado, tá tudo prontinho, hora de subir pra uma plataforma, né? Pro seu público ter acesso ao seu conteúdo. A gente sabe que existem várias plataformas por aí, que você pode dar uma pesquisada. Inclusive, aqui na Hotmart a gente tem o Hotmart Sparkle. E lá dentro do Sparkle você tem a possibilidade de criar comunidades, tanto comunidades públicas, que qualquer um pode acessar seu conteúdo, quanto comunidades pagas, que aí você vai rentabilizar esse conteúdo. E dentro dessas comunidades, você tem, além de várias outras possibilidades, outros tipos de conteúdo que você pode subir, hoje dentro do Hotmart Sparkle você consegue também gravar os seus podcasts direto na sua própria comunidade ou até mesmo importar um áudio que você já gravou. E aí é simples, você gravou, editou, depois você pega o arquivo, sobe pro Sparkle e se você for uma pessoa que fala maravilhosamente bem e direto, sem erro nenhum, você grava ela direto. Grava direto, sem cortes e aí dá, sem inclusive corte. dá até uma aproximação mais com o seu com público, certeza, né? Com certeza. É uma opção muito boa. Bom, eu acho que é isso então, né, Paula? Espera aí quem fizer um podcast, coloca aqui pra gente hashtag meu podcast é tal, segue o podcast da Paula. Isso, mais tem online e tem o outro também, o Yellowcast. Segue lá. Segue lá, ativa o sininho, dá um joinha e segue a gente aqui e até a próxima. Tchau!